Olá, meus amigos, olá, seminaristas, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um encontro e nesse encontro vamos falar no capítulo 2, a igreja primitiva, a partir do ano 30 ao ano 313 depois de Cristo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico do cristianismo no século I. E vamos tentar mergulhar em mais alguns outros assuntos, como a Igreja Apostólica e a expansão, a perseguição dos mártires, o primeiro concílio em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tá? Falar sobre os helenistas, os gnosticistas ou os gnósticos, tá? E trazer também uma breve informação sobre os montanistas, ok? E os concílios e controvérsias teológicas iniciais. Então, vamos tentar esmiuçar esse assunto hoje aqui para vocês em nome de Jesus, ok? Então, na sua apostila, você vai lá no capítulo 2, o título diz: A Igreja Primitiva no ano 30 ao 313 depois de Cristo. Tá? Nós vamos fazer uma leitura e está na sua apostila aí, ó. Você tem essa apostila, História da Igreja. Nós vamos aqui embaixo, na capítulo 2, a história da Igreja Primitiva, a Igreja Primitiva no ano 30 ao 313 depois de Cristo. E eu quero ler com vocês e vamos meditar um pouco. E lembrando que hoje, nesse vídeo, nós vamos também usar esse livro que eu indiquei no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos um pouco dentro desse livro aqui, ó. Os Pais da Igreja, falamos sobre Irineu de Lyon, e hoje nós vamos falar dentro desse livro sobre os helenistas, apesar que tem algumas informações dentro da apostila sobre os helenistas e o gnosticismo, só que eu quero falar um pouco dentro desse livro aqui, tá bom? Então vamos lá. Na sua apostila aí, no capítulo 2, a Igreja Primitiva, a lição 1 diz: o contexto histórico do cristianismo no século I. O surgimento do cristianismo ocorreu em um período historicamente complexo, marcado pela confluência e influências culturais e políticas, tá? Religiosas. O Império Romano, sob o governo de Tibério César, no ano 14 ao 37 depois de Cristo, dominava vastas regiões da Europa, do Oriente Médio e o norte da África, proporcionando uma relativa estabilidade política conhecida como a Pax Romana. Esta estabilidade favoreceu a disseminação de ideias e o intercâmbio entre diferentes povos, permitindo que o cristianismo, inicialmente uma seita judaica, se expandisse por diversas regiões. Além disso, a infraestrutura romana, como estradas e portos, facilitou a mobilidade dos primeiros missionários e das comunidades cristãs nascentes. A cultura helenística, fortemente influenciada pelo pensamento grego, também teve um impacto significativo na formação do cristianismo primitivo. O grego koiné, a língua franca do Império Romano, permitiu que os ensinamentos cristãos fossem amplamente difundidos em regiões diversas. Esses ambientes multicultural favoreceu o diálogo entre diferentes tradições filosóficas e religiosas, o que influenciou a formulação inicial da teologia cristã. Filósofos como Platão e Aristóteles influenciaram algumas concepções cristãs sobre Deus, alma, moralidade, enquanto o estoicismo e o epicurismo moldaram debates éticos e espirituais entre os primeiros cristãos. Bom, os helenistas, dentro desse livro aqui,
É interessante saber que é uma unidade, portanto, os ensinamentos dos apóstolos e pelas duas cerimônias que retratavam a morte e a ressurreição do Senhor, a jovem igreja alastrou-se pela Judéia, mas esse rápido crescimento suscitou novos temores nas autoridades e criou tensões na igreja. Cada vez mais convertidos procediam da comunidade judaica helenista, isto é, judeus que tinham vindo a Jerusalém proveniente de todas as partes do Império Romano, a fim de estabelecer na Cidade Santa. Então veja bem, os helenistas são judeus, tá? Que é conhecido como a judaica, os judaico-helenistas ou judeus helenistas. Eles são judeus que que vinham de Jerusalém, proveniente de todas as partes do Império Romano e a fim de se estabelecer na Cidade Santa. Muitos deles vieram durante as perseguições e decidiram ficar permanentemente, assim como imigrantes em todos os lugares. Eles viviam em comunidades separadas e falavam grego e utilizavam uma tradução grega comum do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Os judeus helenistas eram fiéis à sua religião. Então, os judeus helenistas, eles eram fiéis à sua religião. Mas no mundo fora da Palestina, Egito e Ásia Menor e Europa, haviam sido expostos à cultura grega por um tempo. Eles se misturavam aos gentios com mais facilidades e eram mais receptivos às novas ideias do que os seus primos palestinos, ou seja, eles eram facilmente misturados com o povo gentil e também com mais facilidade eram mais receptivos às novas ideias aos seus primos palestinos. Em detrimento disso, no princípio, os apóstolos abriam as portas da igreja para os helenistas que criam em Jesus. Então, a princípio, os apóstolos até abriam as igrejas para os helenistas que criam em Jesus. O espírito da unidade foi prejudicado, entretanto, por uma rivalidade crescente entre os palestinos e os helenistas. Alguns cristãos helenistas queixavam-se de suas viúvas, que eram negligenciadas pelo programa de assistência à igreja. E na tentativa de remover tais ressentimentos, os apóstolos criaram um conselho composto por 7 discípulos helenistas, entre eles Estevão e Felipe, para supervisionar as distribuições. É possível que esses homens tenham sido os primeiros a ocupar um cargo chamado em outros lugares como diácono, que em grego quer dizer diáconos, que significa servo ou ministro, tá? Em outro tempo, porém, Estevão começou a pregar nas sinagogas de judeus helenistas em Jerusalém, e que desencadeou um tumulto que levou à sua morte, e foi só o começo. Grupos de justiceiros começaram a capturar e a prender nazarenos suspeitos. Um dos líderes desse justiceiro era o fariseu zeloso chamado Saulo de Tarso. Okay? Este primeiro massacre cristão, ocorrido por volta do ano 36 depois de Cristo, marcou a expansão do abismo entre judaísmo e cristianismo e transformou a nova fé em um movimento missionário. Os apóstolos hebreus não foram importunados, mas os discípulos helenistas foram obrigados a fugir de Jerusalém, encontrando refúgio na Síria e em Samaria, onde fundaram comunidades cristãs. Outros cristãos helenistas fundaram igrejas nas cidades de Damasco, Antioquia e Tarso, na Síria e na ilha de Chipre e no Egito. Notícias a respeito da igreja espalhada no mundo helênico foram aos poucos chegando à Cidade Santa, e os anciãos cristãos em Jerusalém logo enviaram representantes para estabelecer laços com novos
Com os novos centros do cristianismo, Pedro e João foram a Samaria para encontrarem com Felipe e Barnabé, um judeu de Chipre e um dos primeiros convertidos de Jerusalém, e viajou para Antioquia, na Síria, onde os homens de Chipre e de Cirene haviam fundado um movimento cristão bem-sucedido, dando ao passo revolucionário de evangelizar os gentios. Amém. Queridos, eu trouxe somente essas informações, por quê? Porque eu quero que você também faça a sua pesquisa acerca desse grupo de judeus helenistas, e que foram obrigados a sair da sua cidade e se refugiar em outras cidades. Eles foram obrigados a sair de Roma, tá? E ir para se refugiar em outras cidades, no período da perseguição. O apóstolo Paulo, nós precisamos entender que nenhuma pessoa, à exceção de Jesus Cristo, é claro, que moldou o cristianismo mais do que Saulo, ou como os cristãos passaram a chamar como Paulo. Quando Estevão caiu ao chão machucado, sangrando por causa das pedras atiradas por seus acusadores enfurecidos, Saulo estava perto e liderando o ataque contra os nazarenos. Como questionava ele, alguém poderia professar e seguir um Messias crucificado? Quase por definição, o Messias é um indivíduo em que a bênção de Deus repousa de forma única. Que tolo poderia crer que crucificação é bênção de Deus? Em detrimento disso, mais tarde ele explicou que a lei profere uma maldição sobre todo aquele que não consegue cumpri-la em sua totalidade. Logo, todos os que esperavam obter o favor de Deus, guardando-o, estão expostos a uma maldição. Felizmente, Deus forneceu uma via de escape. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, ao ser pendurado em uma cruz. E isso está registrado no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Então Estevão estava certo. A lei de Deus foi dada por um tempo para convencer os homens de sua incapacidade de cumprir a vontade divina e deixá-los sem opção, a não ser aceitar as boas novas da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Então, nesse livro você vai encontrar algumas informações sobre os helenistas, a sua trajetória, e isso é de suma importância para o nosso conhecimento teológico, ok? Dentro disso, voltando para a sua apostila, você vai ver que depois que nós falamos sobre a cultura helenística e a religião judaica desempenhou um papel central no surgimento do cristianismo, dentro disso, uma vez que Jesus de Nazaré e seus primeiros seguidores eram judeus, o judaísmo do século I estava dividido em diferentes correntes, como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, cada um com suas próprias interpretações da Torá e da relação com o domínio romano. A destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C. pelo general Tito marcou um ponto de ruptura na história judaica e teve implicações para o cristianismo, que afastou cada vez mais as tradições judaicas e se consolidou com uma fé distinta. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos aqui nessa apostila que a religião judaica desempenhou um papel central no surgimento do cristianismo, uma vez que Jesus de Nazaré e seus primeiros seguidores eram judeus, o judaísmo do século I estava dividido em diferentes correntes, como fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Isso nós vamos tratar na sala de aula. Quem eram os fariseus, quem eram os zelotes, tá? Quem eram os essênios
e quem eram os saduceus. Qual era a visão teológica desses grupos? Cada grupo aí tem uma visão e nós vamos falar em sala de aula, tá? Porque eu quero ser bem breve nesse vídeo para trazer um breve resumo, porque na sala de aula nós vamos falar sobre essa classe de fariseus, saduceus, essênios, zelotes, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, tá? Dentro do judaísmo do século I, se dividiu, ou seja, teve uma ruptura. Nessa ruptura surgiu alguns grupos de correntes e de pensamentos. Cada grupo desse tem um pensamento teológico, uma linha de pensamento, e nós precisamos, nem que seja trazer uma breve síntese ou uma introdução acerca do que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um com suas próprias interpretações da Torá e da relação com o domínio romano. Através da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo por General Tito, marcou um ponto de ruptura na história judaica. E essa ruptura teve implicações para o cristianismo, que se afastou cada vez mais das tradições judaicas e se consolidou como uma fé distinta. As religiões mistéricas e os cultos orientais, como o mitraísmo, como o culto a Ísis e as práticas dionisíacas, também faziam parte do cenário religioso da época. E essas religiões enfatizavam experiências místicas, ritos e iniciação e promessas de vida após a morte. Elementos que influenciaram em certa medida a recepção do cristianismo entre os gentios. Muitos dos primeiros cristãos tiveram que lidar com a concorrência dessa crença e as acusações de seus rituais, como a Eucaristia, que eram práticas secretas, tá? Que eram práticas secretas. Bom, o imperador romano se considerava uma figura semidivina, e o culto ao imperador era uma exigência em muitas partes do império, e essa prática gerava tensões aos cristãos. Os cristãos, que se recusavam a prestar homenagem a César, alegando que só reconheciam a soberania de Deus, e esse conflito com o Estado romano foi uma razão pelas quais o cristianismo foi inicialmente visto com desconfiança e posteriormente perseguido. A recusa em praticar os ritos imperiais fez com que os cristãos fossem considerados subversivos e inimigos do Estado. A economia do Império Romano era baseada na escravidão e no comércio e na agricultura, na desigualdade social, e era uma realidade marcante. O cristianismo, ao pregar a igualdade espiritual entre todos os seres humanos e a valorizar os marginalizados, atraiu especialmente escravos, mulheres, camadas populares, e essa inclusão social, no entanto, gerou ainda mais oposição por parte das elites romanas, que viam o crescimento da nova fé como uma ameaça. Amém? Isso que nós acabamos de ler aqui, que irritou o imperador, que eram os seus cultos secretos, e sobre a Eucaristia, que hoje nós conhecemos como a ceia, tá? E isso causou um grande incômodo no imperador. Eu vou retornar a essa leitura, porque diz assim, ó: muitos primeiros cristãos tiveram que lidar com a concorrência dessa crença e com as acusações de que seus rituais, que na verdade seriam seus encontros, seus cultos, como a Eucaristia, porque naquela época eram cultos, encontros secretos, não era aberto para todo mundo, como a Eucaristia e as práticas secretas suspeitas,
O imperador romano era considerado uma figura semidivina. Esses encontros secretos, e por causa desses homens cristãos não se prostrar diante dele nem da sua imagem, isso gerou com que esse imperador viesse levantar uma perseguição contra esse povo, tá? E em detrimento disso, dentro da sua apostila, você vai ver que está escrito assim ainda, ó. Diante desse cenário, o cristianismo surgiu como um movimento que desafiava o Estado no âmbito religioso quanto político. O seu rápido crescimento, mesmo diante das perseguições e obstáculos culturais, evidencia sua força transformadora e sua capacidade de adaptar a diferentes contextos, como afirma o livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 2, versículo 47. Vai estar escrito assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Logo, isso ocorreu após o Pentecoste, tá? A promessa que o Senhor tinha feito, que eles seriam revestidos de todo o poder para serem testemunhas do Senhor em todas as regiões, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. E aquela prática, aqueles cultos secretos, fez com que o imperador levantasse uma perseguição contra o povo cristão. E aí eu quero refletir com vocês acerca disso, porque nesse livro, a história do cristianismo, na página 57, tem um título assim: Sexo e Difamação. Sexo e difamação. Ok? E eu vou ler para você poder compreender. Uma segunda causa evidente relacionada da perseguição aos cristãos primitivos foram calúnias difundidas ao seu respeito. Ou seja, começaram a gerar calúnias a respeito acerca dos nossos irmãos da igreja primitiva. E quais foram essas calúnias? Vamos lá. Calúnias difundidas ao seu respeito, as quais, uma vez iniciadas, não podiam ser interrompidas. A suspeita de que suas reuniões cristãs fossem orgias sexuais e disfarce para todo tipo de crime tomou conta a imaginação popular com uma força terrível, ou seja, o povo que fazia parte ali do imperador, e tanto o imperador e como alguns judeus que permitiram e que apoiaram a perseguição contra a igreja, eles acreditavam que esses encontros secretos da igreja primitiva eram de fato e na verdade encontros para orgias sexuais. Não somente isso, eles achavam que eles praticavam canibalismo, tá? Por que isso? Porque quando eles falavam que iam participar do corpo e do sangue de Cristo, na mentalidade desse imperador e de alguns judeus, eles estavam praticando canibalismo, matando pessoas e comendo a sua própria carne e tomando o próprio sangue. Vamos lá. Em graves acusações, provavelmente surgiram de um fato característico da natureza humana. O segredo gera desconfiança. Quando descobriu que não podia participar dos cultos cristãos, o povo simplesmente deu asas à sua imaginação, passando de rumores a ódio. Os cristãos foram acusados de uma série de práticas, mas na maioria das vezes de pecados sexuais e canibalismo. Acusações de tamanha imoralidade originou-se do fato de que uma das reuniões cristãs chamava-se Ágape, a festa do amor, e também do santo ósculo da paz que os cristãos davam uns nos outros, ou seja, aquele beijo que naquela época se davam no rosto dos irmãos.
O beijo acabou se tornando tão suscetível às ofensas que as igrejas abandonaram a prática quase por completo. As acusações de canibalismo provavelmente teve início porque a ceia era praticada em segredo. Os pagãos não sabiam o que acontecia nessas reuniões fechadas. Não ouviram dizer que alguém era comido. É, mas ouviram dizer que alguém era comido, ou seja, comer o pão, né, que simbolizava a carne de Cristo. Só que a imaginação deles estava falando, não, eles estão comendo a carne humana, tá? Na última ceia, Jesus disse: Este pão é o meu corpo e este cálice é o meu sangue. Os pagãos concluíram que os cristãos deveriam estar comendo carne humana e bebendo sangue humano. O povo achava que se continuasse vivendo aqueles que realizassem coisas tão horríveis atrairiam todo tipo de problema para a terra. E de tal perversidade despertaria a ira dos deuses, os quais puniram não apenas os cristãos, mas também aqueles que os haviam deixado viver. Olha que coisa terrível, tá? Então, esse foi um dos motivos para gerar essa perseguição contra os nossos irmãos. Os cultos secretos, a ministração da ceia, eles estão colocando em sua imaginação que eles estão comendo carne humana, tá? Que eles estão praticando canibalismo. Ah, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Ó, esse sigilo em torno das reuniões cristãs e as calúnias por parte do público pagão geraram dores de cabeça incomuns para as autoridades romanas, que costumavam ser imparciais em torno de 112, um governador da Ásia Menor, um homem chamado Plínio, escreveu ao imperador Trajano pedindo conselhos quanto à melhor maneira de lidar com os seguidores de Cristo. E olha só as palavras: eu não sei exatamente o que fazer com os cristãos, pois nunca estive presente em seus julgamentos. Simples fato de ser cristão basta para que o indivíduo seja condenado, ou é preciso que ele tenha feito algo ruim? No caso daqueles que admitiram ser cristão, o que fiz foi enviá-lo para Roma. Se fossem cidadãos do contrário, mandei matá-lo. Eu estava certo de que eles mereciam ser punidos por causa de sua obstinação. Se o acusado negasse Cristo e oferecesse sacrifício aos deuses ou ao imperador, era liberto, mesmo sendo de conhecimento geral que havia sido cristão. A resposta do imperador confirmou de forma geral e política de Plínio: há cristãos demais para levar a juízo. Porém, se o assunto cair nas mãos de uma autoridade romana, ela tem de lidar com o crime de ser cristão. E começa a perseguição contra o povo que está cultuando ao Senhor, que está adorando a Deus. Então, isso nós precisamos pensar. Por quê? Porque naquela época os cristãos estavam sendo perseguidos de uma forma implacável. Estavam sendo mortos, destruídos, e não negavam ao Senhor Jesus. Não negavam o evangelho. Apesar que alguns negaram, se afastaram do cristianismo, depois quiseram regressar, alguns foram aceitos, outros não. Mas nós precisamos entender que, assim como os pais da igreja não negaram a Cristo, nós também não podemos negar o Senhor. Ok? Em detrimento disso,
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, como nós falamos agora há pouco, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, foi após o período do Pentecoste, nós conhecemos essa palavra, ok? E aí vai entrar na época e na era da igreja apostólica e a expansão da igreja. Após a ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos anunciaram uma missão, a missão de levar o evangelho a todas as nações, conforme a ordem dada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 29, que diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A igreja começa a expandir. A igreja apostólica cristã começa a viver o período de expansão após o Pentecoste e após uma perseguição, porque eles ficaram por um período em Jerusalém, e após mesmo recebendo o poder do Espírito Santo lá em Pentecoste, eles ainda permaneceram por um tempo, até Deus permitir uma perseguição para que o povo se dispersasse e ficasse apenas alguns apóstolos em Jerusalém e o resto saísse pelo Judá, Samaria, Antioquia e até os confins da terra e começasse a estabelecer as igrejas e começou a expansão da igreja, tá? E aí eles começaram a pregar. O livro dos Apóstolos descreve o início dessa expansão, destacando a pregação de Pedro em Jerusalém e a conversão de milhares de pessoas no dia de Pentecostes. A partir desse momento, pequenas comunidades cristãs começaram a surgir em diversas cidades do Império Romano, organizadas em torno da pregação apostólica e da celebração da ceia, ok? Lembrando que o apóstolo Paulo teve um papel fundamental na propagação do cristianismo entre os gentios. Suas viagens missionárias levaram o evangelho a cidades como Antioquia, Éfeso, Coríntios e Roma, estabelecendo comunidades cristãs em regiões estratégicas. O seu método de evangelização incluía a pregação em sinagogas judaicas e o engajamento com os filósofos e líderes locais. Além disso, suas cartas, que compõem grande parte do Novo Testamento, ajudaram também a estruturar a teologia cristã e fortalecer as igrejas nascentes, tá? Dentro disso, a organização da igreja primitiva era baseada em uma estrutura comunitária e colegiada. Os primeiros cristãos se reuniram em casas para orar, partir o pão e ensinar a doutrina apostólica. Os líderes da igreja eram chamados de presbíteros, bispos, enquanto os diáconos auxiliavam no serviço dos necessitados. Esse modelo de organização permitiu que a igreja crescesse sem depender de grandes estruturas institucional, que foi essencial durante os períodos de perseguição. A doutrina cristã foi gradualmente sendo sistematizada e questões teológicas começaram a ser debatidas entre os primeiros crentes. Um dos primeiros desafios foi a relação entre os cristãos judeus e os convertidos gentios, no Concílio de Atos, capítulo 15. Olha que interessante. Dentro desse período, dessa expansão da igreja, os primeiros cristãos se reuniam em casas, tá? Os cultos antigamente, do início da história da igreja primitiva, eram celebrados em casas, tá? E ali havia bispos, presbíteros para dar, cuidar da organização litúrgica dos cultos e os diáconos que ficavam na responsabilidade de cuidar dos necessitados. Bom, esses cultos domésticos foram crescendo de uma forma surreal. Cada lugar, cada região, cada localidade havia uma casa que ali tinha que nós conhecemos hoje na linguagem assembleiana, os pontos de pregação. Nesses pontos de pregação era pregado a palavra do Senhor e vidas eram salvas, curadas e recebiam a presença do Senhor e eram aceitos no reino de Deus.
ok? E, dentre isso, no Atos capítulo 15, no livro de Atos capítulo 15, nós vamos encontrar o primeiro concílio, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco sobre qual foi esse concílio, ok? Ah, eu quero também abrir uma observação aqui assim. Quando a igreja começa a expandir, quando começa a crescer a igreja, a igreja em si vai encontrar resistência tanto das autoridades judaicas quanto das romanas e dos líderes religiosos judeus que viam o cristianismo como uma ameaça à sua tradição. Muitos cristãos foram perseguidos e expulsos das sinagogas. No entanto, esta perseguição levou à dispersão dos crentes e contribuiu para a difusão do evangelho em novas regiões. Este fenômeno foi chamado de diáspora cristã, tá? Foi um dos fatores que impulsionaram a expansão da igreja, ou seja, Deus permitiu uma resistência, uma perseguição contra a igreja. Esses cristãos, eles foram obrigados, eles foram expulsos de suas sinagogas, de suas casas, e isso contribuiu para a dispersão desses crentes e contribuiu para a difusão do evangelho em novas regiões. Eles foram expulsos das suas terras, das suas sinagogas, mas quando eles chegaram em outras localidades, ali eles implantaram o reino, implantaram cultos ao Senhor, e a igreja foi crescendo cada vez mais, e esse evento foi conhecido como diáspora cristã, e foi um dos fatores que impulsionaram a expansão da fé e da igreja primitiva, ok? Dentro disso, a Igreja Apostólica também lançou base do cristianismo que desenvolveu nos séculos seguintes o seu crescimento extraordinário, mesmo sendo o apoio estatal, mesmo sem o apoio estatal e sobre a intensa oposição, demonstra a força de sua mensagem e convicção de seus seguidores, como em Atos 17, versículo 6. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: E esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Olha só, eles foram expulsos dos seus lugares, das suas localidades, das suas regiões, se expandiram, se espalharam por todas as cidades e chegam até ali. E aí eles falam: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os cristãos primitivos transformaram o cenário religioso social do mundo antigo. E esse deve ser o nosso papel como cristão. Transformar o cenário religioso onde estamos, o cenário social, a cultura onde nós estamos. Nós precisamos ser agentes transformadores, porque os nossos irmãos primitivos, eles foram agentes transformadores para a sua época, mesmo correndo o risco de morte, mesmo sabendo que poderiam morrer e ser um mártir, eles contribuíram e foram agentes para as transformações em cenários religiosos, sociais no mundo antigo. E nós temos essa responsabilidade de sermos também esses agentes transformadores na nossa cultura, na área social e no meio religioso, ok? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E aí acontece o primeiro mártir. E o primeiro mártir foi em Atos capítulo 7. Liderada por quem? Por Saulo. Saulo, ele presenciou a morte de Estevão. Desde os primeiros anos do cristianismo, enfrentou forte oposição por parte das autoridades judaicas e romanas. Isso nós precisamos compreender e guardar, memorize isso.
a igreja primitiva sempre enfrentou oposição das autoridades judaicas e das romanas. Inicialmente, os seguidores de Jesus eram considerados como uma seita dentro do judaísmo, como tal foram alvos e eram alvo de uma perseguição liderada pelos próprios líderes judeus. O martírio de Estevão, descrito em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60, marca o início da perseguição sistemática contra os cristãos com Saulo de Tarso, futuro apóstolo Paulo. Então, este evento, em Atos capítulo 7, que nós vamos ler esse texto em sala de aula e vamos meditar um pouco e vamos refletir nas palavras de Estevão antes de morrer. O que Estevão falou antes de ele entender que ali era o último dia dele, que ele iria morrer, mas ele iria morrer como mártir? Quais foram as palavras desse homem por nome Estevão, que era um diácono cheio do Espírito Santo que pregava a palavra de Deus? Aí nós vamos ver em sala de aula, Atos capítulo 7, ok? Além disso, as reuniões secretas e seus rituais eram mal compreendidos, levando a acusações infundadas, como o boato que praticavam canibalismo, como eu falei agora há pouco, por causa da Eucaristia, incesto, devido ao uso do termo irmãos entre os fiéis, e essa combinação de fatores contribuiu para que os cristãos fossem perseguidos esporadicamente nos primeiros séculos, especialmente durante as crises políticas sociais que serviam de botes expiatórios, ok? A igreja passou por um grande período também de perseguição na época do imperador Diocleciano, que intensificou a perseguição, ordenando a destruição das igrejas, a queima das escrituras e a prisão em massa de cristãos. Esse homem foi terrível. Olha, marca esse nome aí na sua apostila, Diocleciano. Ele intensificou a perseguição, ordenando a destruição das igrejas, a queima de escrituras, a prisão em massa de cristãos. Esse período, conhecido como a Grande Perseguição, foi um dos mais severos e resultou em milhares de mártires. Entre os mártires, o mais famoso da igreja primitiva estão Policarpo de Esmina, que foi queimado vivo no ano 155 depois de Cristo, e Inácio de Antioquia, que foi lançado às feras no Coliseu Romano. Então veja só, eu vou repetir essa parte porque eu preciso que você guarde isso. Vai ser de suma importância para você. Ok? Olha só. Este homem Diocleciano, ele no século II e no século III, a perseguição aos cristãos tornou-se mais sistemática, especialmente sobre os imperadores como Décio, no ano 249 a 251, e sobre Diocleciano, 284 a 305. Décio decretou que todos os cristãos do império deveriam oferecer sacrifício aos deuses romanos e portar um certificado comprovando sua lealdade. Não bastava eles ter que adorar ou oferecer sacrifício aos seus deuses, eles teriam que portar com eles um certificado comprovando a sua lealdade ao imperador Décio. E aqueles que recusassem eram presos, torturados ou executados. E posteriormente veio Diocleciano, intensificando essa perseguição, ordenando destruição das igrejas, porque nesse período já começaram a levantar as igrejas. Só que esse homem vem para destruir as igrejas. Esse homem Diocleciano deu uma ordem, e essa ordem foi: destruam todas as igrejas. E as igrejas naquele período foram destruídas. Não bastando isso, ele dá uma ordem. Qual é a ordem?
destruam, queimam todas as escrituras sagradas desse povo. Foram queimadas. E também ordenou prisão em massas desse povo cristão. Esse período foi conhecido como a Grande Perseguição. Foi um dos mais severos, que resultou em milhares de mártires, entre eles Policarpo de Esmina, que foi queimado vivo no ano 155 depois de Cristo, e Inácio de Antioquia, que foi lançado às feras no Coliseu Romano. Ambos escreveram cartas encorajando os cristãos a permanecerem firmes diante da morte. Olha que coisa linda. Eles sabiam que iam morrer, mas eles sabiam da responsabilidade. E eles tinham a certeza de a quem eles estavam devotando a sua adoração, aonde de fato estavam o seu coração, que estava em Cristo, no Evangelho. Eles sabiam que eles iam morrer, mas eles amavam o Senhor sobre todas as coisas, que eles escrevem cartas encorajando o povo a permanecerem firmes na fé, mesmo diante da morte. Ou seja, mesmo que vocês estejam próximos à morte, por causa do Evangelho, não neguem ao Senhor, porque vocês serão bem-aventurados. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 10. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Amém? Dentro dessa perseguição, ainda no período de Diocleciano, havia uma figura também emblemática chamada Perpétua. Era uma jovem nobre cristã que, junto com sua escrava Felicidade, enfrentou também o martírio com coragem em Cartago no ano de 203 depois de Cristo. E esses relatos estão preservados em escritos antigos e fortaleceram a identidade cristã e incentivaram muitos fiéis a não renunciarem à sua fé. Amém? E em detrimento disso, eu quero recapitular esse texto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os mártires que morreram por amor ao Evangelho não negaram o nome de Jesus. Ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós iremos encontrar com eles lá na glória. Na lição 4 desse capítulo 2, diz sobre os concílios e controvérsias teológicas iniciais. Nós precisamos entender que desde os primeiros anos da igreja surgiram debates sobre questões doutrinárias e fundamentais. A rápida expansão do cristianismo para diferentes contextos culturais trouxe desafios teológicos que precisavam ser resolvidos para manter a unidade da fé. Os primeiros cristãos precisavam definir a identidade de Cristo e a relação entre o Antigo Testamento e a organização eclesiástica. Para lidar com essas questões, a igreja realizou reuniões formais conhecidas como concílios, que buscavam resolver controvérsias e estabelecer diretrizes e doutrinas. Ou seja, ao decorrer dessa disciplina, nós vamos encontrar algumas, por diversas vezes, o concílio de Atos capítulo 15, concílio de Jerusalém, concílio de Nicéia, concílio de Vaticano, que mais? O concílio de Constantino, concílio de Nicênio, o concílio de Calcedônia,
e por aí vai. Todas as vezes que você ver essa palavra concílio na sua apostila, tenha em mente que concílios são reuniões que buscavam resolver controvérsias e estabelecer diretrizes doutrinárias, ok? Concílios significa, marca aí, concílios significa reuniões formais que buscam resolver controvérsias e estabelecer diretrizes doutrinárias. Concílios significa reuniões formais que buscam resolver controvérsias e estabelecer diretrizes doutrinárias. O primeiro concílio na Bíblia você encontrará em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, cerca do ano 49 depois de Cristo, temos o primeiro concílio. O primeiro concílio é chamado Concílio de Jerusalém. E você vai entender isso porque em sala de aula aí, presencial, nós vamos ler esse texto, tá? Como nós vamos ter em sala de aula mais alguns minutos a mais, então eu decidi não trazer esse texto aqui, mas eu vou falar sobre ele, porque nós vamos falar sobre Atos, capítulo 7 e capítulo 15 em sala de aula. Então, o primeiro concílio na Bíblia, ele está no ano de 49 depois de Cristo, em Atos, capítulo 15, e esse concílio é chamado Concílio de Jerusalém. Qual é o principal debate nesse concílio? O principal debate nesse concílio ou nesse encontro foi a questão da inclusão dos gentios na igreja. Alguns cristãos judeus acreditavam que os convertidos gentios deveriam seguir a lei mosaica, incluindo a circuncisão, enquanto Paulo e Barnabé defendiam que a fé em Cristo era suficiente para a salvação, ou seja, não precisaria trazer o costume e a lei mosaica para aquele período. Na mentalidade de Paulo e Barnabé, a fé em Cristo é suficiente para eles ingressarem e serem inclusos naquela igreja. Serem incluídos naquela igreja. E aí, Paulo e Barnabé diz que a fé em Cristo era suficiente para a salvação. Então, nesse concílio decidiu que os gentios não precisavam seguir integralmente a lei de Moisés. Porém, apenas se abster da idolatria, de sangue e imoralidade sexual. E essa decisão foi crucial para a expansão do cristianismo entre os não-judeus. Ou seja, nesse encontro, nessa reunião formal, havia duas linhas de pensamentos para os novos cristãos, né? Os novos convertidos gentios. Então, assim, Paulo e Barnabé tinham uma linha de pensamento, outros judeus acreditavam de outra maneira e estava aquela divergência em ideias teológicas, então decidiram se reunirem numa reunião para debater esse assunto e ver qual seria a melhor posição a se tomar dentro daquela situação. E dentro dessa reunião formal, desse concílio, decidiram que não precisariam ser circuncidado, apenas crer em Cristo era suficiente, a fé deles estando em Cristo era suficiente. Porém, eles decidiram que essas pessoas são gentios, são novos convertidos, estão ingressando no cristianismo. Então eles vão precisar apenas se abster da imoralidade sexual, da idolatria e do sangue. E serão inseridos na igreja e participarão desse novo banquete, o cristianismo, cumprindo essas regras, se afastando da idolatria, do sangue e da imoralidade sexual. Essa decisão
contribuiu para a expansão do cristianismo entre os não-judeus. E a igreja começa a crescer de uma forma sobrenatural, porque acredito que alguns não queriam ir porque tinha esse pensamento, eu vou ter que me circuncidar, vou ter que cumprir a lei mosaica e tal. E essa reunião, esse concílio de Jerusalém, contribuiu para a expansão da igreja. Amém? Expansão da igreja, ok? E dentro disso, no século II, no século III, também surgiu algumas doutrinas heréticas que começaram a desafiar a ortodoxia cristã. Uma das mais significativas é o gnosticismo, um movimento que combinava elementos cristãos como filosofia místicas, dualistas. Os gnósticos ensinavam que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, gnose, que chama gnose. Rejeitavam a ideia de que Cristo tivesse uma natureza plenamente humana. Olha que interessante. Os gnósticos, eles rejeitam que Cristo tivesse uma natureza humana. Essa visão foi combatida por líderes cristãos como Irineu, que eu falei na aula seguinte, na aula anterior, perdão, que eu trouxe sobre uma breve introdução sobre a vida desse pai da igreja, Irineu de Lyon, que ele vai combater essa linha de pensamento, essa classe de pessoas gnósticas que acreditavam que eles tinham uma visão de um conhecimento secreto que era superior aos demais, porém eles não acreditavam que Cristo tivesse uma natureza plena, e essa visão foi combatida porque era conhecida como uma heresia, tá? A doutrina gnóstica, ela reafirma a crença na encarnação de Cristo. Então vamos lá. Irineu de Lyon escreveu contra as heresias, refutando as doutrinas gnósticas, reafirmando a crença na encarnação. Outra controvérsia importante foi o monarquianismo, que nós vamos ver também, que tentou explicar a natureza de Deus sem dividir sua unidade. Uma de suas vertentes, o modalismo, defendia que Deus se manifestava em diferentes modos, Pai, Filho e Espírito Santo, sem distinção real entre as três pessoas da Trindade. Essa visão foi rejeitada por Tertuliano. Essa visão foi rejeitada por Tertuliano e outros teólogos que enfatizaram a distinção entre as três hipóteses divinas. Esses debates levaram à formulação inicial da doutrina da Trindade, que seria consolidada nos concílios posteriores. Quando surgiram o montanismo, nesse surgimento do montanismo, um movimento carismático no século II também gerou controvérsias. Por exemplo, Montano, fundador, alegava ser um profeta enviado pelo Espírito Santo e defendia um cristianismo mais rigoroso, com jejuns extremos, rejeição de hierarquias institucionais, e o movimento foi inicialmente aceito por alguns cristãos, mas acabou sendo considerado herético, pois negava a autoridade dos bispos e promovia revelações que contradiziam os ensinos apostólicos. A necessidade de combater a heresia levou à formalização do cânon das Escrituras Sagradas. No final do século II, a maioria das igrejas já reconhecia os 4 evangelhos, as cartas paulinas e outros escritos apostólicos como parte da Escritura Sagrada. Bom, dentro disso, nós precisamos compreender aqui nessa visão montanismo.
Eles aplicavam jejuns extremos, porém eles rejeitavam as hierarquias institucionais. Esse movimento foi aceito por alguns cristãos, mas acabou sendo considerado herético, pois negava a autoridade dos bispos e promovia revelações que contradiziam os ensinos apostólicos. Ok? E nós vamos encerrar aqui e em sala de aula nós vamos falar sobre a conversão de Constantino e o Edito de Milão. O que tinha por trás dessa conversão? Essa conversão foi genuína ou não? E aí nós vamos falar em sala de aula sobre essa conversão de Constantino. Vamos trazer algumas informações sobre o gnosticismo, tá? Dentro de sala de aula. E então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E até lá, em nome de Jesus. Dia 13 nós vamos iniciar esse estudo, essa jornada, e eu quero que o nome do Senhor, espero que o nome do Senhor, e a minha oração é essa, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, a nossa primeira aula será no dia 13 de maio. Esses dois vídeos que eu fiz, esse que eu fiz agora e o vídeo anterior, vai ser lançado no mesmo dia que nós vamos fazer a nossa aula presencial. Então, assim que concluirmos a primeira aula presencial, talvez alguém fique com dúvida, ou alguém faltou na aula, então não vai perder a aula, porque nós vamos ter dois vídeos sobre essa primeira aula no dia 13, ok? Então, se por acaso você não foi para a aula presencial, você vai conseguir assistir a aula aqui nesse vídeo e no vídeo anterior, ok? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e te aguardo na aula em nome de Jesus.